O Religare de hoje conversa com o coordenador do 26º Congresso Internacional da Sotero Jesuíta Geraldo Luiz Demore. Nós estamos conversando sobre o evento. Mas antes de conversar sobre o evento, nesse último bloco desses programas especiais, de semana passada e dessa semana, eu gostaria de ainda tratar de um tema relativamente novo no debate teológico, que é uma teologia pública. O que se quer dizer com teologia pública propriamente? Esse tema foi trazido para o Brasil pela Universidade Unicinos, lá do sul do Brasil, e esse tema está sendo assumido muito pela Faculdade Este, lá dos luteranos. Se trata do seguinte, eles pegaram, sobretudo, inspiração num teólogo norte-americano chamado David Trace, que diz o seguinte, que a teologia tem 3 grandes públicos, as igrejas, a universidade e a sociedade. E ela tem que estar o tempo todo dialogando com esses 3 públicos. Então, não se faz teologia somente para as comunidades eclesiais. A teologia, ela tem também uma repercussão pública, e está aí a teologia da libertação, que nos prova isso, né? Como as questões da religião, as questões da fé, elas têm impacto na vida social, têm impacto na vida pública, né? E elas também têm uma epistemologia que precisa ser discutida no diálogo com outras ciências. Então, daí a importância do parceiro universidade, né? Como Tracy fala. Então, eles trouxeram esse debate e tem sido interessante, porque coincide, né, com muitas questões que estão aí no nosso debate brasileiro, público, né? Onde a religião está sendo colocada em pauta, por exemplo, o ensino religioso, né? É uma questão que está na Constituição brasileira. Então, como a teologia vai participar desse debate, né? Reconhecimento da teologia, da profissão de teólogo, né? Que tinha um projeto aí, colocado por um deputado, né? Um senador até da República, né? Mas que tinha uma compreensão de teologia muito equivocada, muito só igrejeiro, poderíamos dizer assim, né? Então, como assegurar que o discurso da teologia é um discurso que diz respeito ao nosso estar em comum e viver em comum na sociedade plural, que é a nossa, numa sociedade política, então que tem que haver debate, tem que haver discussão. Eu acho que esse é a grande intuição da teologia pública, que está penetrando aí em vários discursos. No próprio Congresso da Soter tem um GT que reflete sobre isso, interessante. Sim. E nisso a nossa área, né, ciência da religião e teologia, né, que tem na Soter, né, tantos associados, né, pesquisadores, cientistas da religião e teólogos, pode contribuir de que maneira? Eu acho que na parceria, na troca. A contribuição é porque, digamos assim, a ciência da religião, em princípio, pela sua epistemologia própria, elas já são laicas, né? Tem uma epistemologia laica, né? A teologia, como ela tem a confessionalidade como fazendo parte constitutiva da própria episteme da teologia, então eu acho assim, a contribuição desse debate ela é muito importante a contribuição, né? Porque ela vai permitir que a teologia não se feche num discurso meramente igrejeiro, né? E que a ciência da religião, por outro lado, também perceba a sensibilidade que existem dentro das comunidades e não construa um discurso totalmente alheio àquilo que é a experiência real das comunidades religiosas, não só cristãs, mas de outros universos. Sim. Falando especificamente, então, sobre o Congresso, né? Como que é a estrutura do evento? Bom, o Congresso da Soter tem se mais ou menos realizado da seguinte maneira nos últimos anos. Temos grandes conferências, né, normalmente uma por dia. Depois temos mesas redondas simultâneas e depois temos os grupos, chamamos grupos de trabalho e fóruns temáticos, que trazem toda a gama de pesquisa que é feita no Brasil, nos programas de ciência da religião, nos programas de pós-graduação em teologia no Brasil, né? São 18 atualmente. Sim. Então, esses grupos trazem as pesquisas. Quem está fazendo mestrado, fazendo uma pesquisa, então vem o mestrando, traz a sua pesquisa, discute lá, debate, faz isso que a gente estava falando, né? A teologia traz para um espaço de discussão acadêmica, né?
A teologia e as ciências da religião, né? E é interessante porque às vezes tem os dois tipos de interlocutores ali dentro da mesma sala, nos GTs, né? E nos fóruns. E as grandes conferências, nós vamos ter nesse ano grandes conferencistas, alguns brasileiros, né? Outros estrangeiros, né? Virá uma teóloga espanhola que vai fazer uma apresentação muito interessante sobre toda essa questão simbólica de falar de Deus, né? Temos uma teóloga brasileira que vai abrir o congresso, né? Depois temos um teólogo mexicano que vai fazer, que é uma nova, digamos assim, um teólogo que está em ascensão, né? Muito interessante, que vai também fazer uma grande conferência. Temos um teólogo francês que vai falar toda a questão do Deus e a ciência, né? E as ciências naturais, isso que é o mais interessante, né? E as mesas vão discutir temas muito diversos, por exemplo, Deus e gênero, né? Deus e outras tradições religiosas. No caso, a gente privilegiou as tradições afro-brasileiras, né? E também tem uma mesa que vai discutir o Deus cristão, né? Onde tem uma teóloga católica e um teólogo luterano, né? Então vai ser um congresso bastante, na minha opinião, interessante, porque vai colocar assim, a diversidade que hoje constitui o panorama do crer no Brasil, né, com interlocutores acadêmicos, né, que estão discutindo essas questões. Sim. O grande público tem acesso ao evento da Soter? Sim, sim. Até dia 30 de junho estão abertas as inscrições e pode participar, assim, quem quiser participar, né? As inscrições, basta se cadastrar no portal da Soter, né? E lá do portal do evento, do 26º Congresso, e depois se inscrever. Ou então, no caso, também podem aparecer nos dias do Congresso e se inscrever lá na hora também, né? Sim, ou sim. pode aparecer, se alguns quiserem assistir só uma palestra, né? Pode também, assim, independentemente de inscrição, né? Mas é claro que, para quem tem interesse em inscrição, a Soter também gostaria que as pessoas se inscrevessem, porque é uma maneira também de estabelecer uma rede, né, de discussão entre teólogos e cientistas da religião. Sim. E o evento, que tem um perfil acadêmico, recebe o apoio de várias instituições. Isso. Recebe apoio da CAPES, né? Nós também esperamos este ano contar com o apoio do CNPq e da FAPEMIG, e tem apoio de livrarias, várias livrarias, né, que trabalham com livros, né, com esses livros mais de teologia e ciências da religião. E aqui em Belo Horizonte, né, basicamente são 3 instituições que estão assim, trabalhando na comissão organizadora. Tem a FAGE, tem a PUC Minas e tem o Instituto de São Tomás de Aquino, né, que estamos aí como organizadores deste evento. Sim, sim. Geraldo, eu quero lhe cumprimentar pela coordenação, né, de mais esse congresso da Soter, e peço que você leve o cumprimento também aos colegas da comissão e a toda a diretoria. Eu agradeço ao Religário mais uma vez por essa oportunidade e essa parceria, né, com a Soter. Muito obrigado. Obrigado a você. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre os nossos cursos de especialização e mestrado, rever esta entrevista, ver fotos de bastidores, saber mais sobre o nosso convidado, você pode acessar a página do programa. Está em pucminas.br/ppgcr. Nós vamos deixar lá também o link para o congresso da Soter. Na verdade, está na página soter.org.br. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religare, Conhecimento e Religião.